Nós vamos, então, comentar nessa live sobre o exame de Cambridge, especificamente Preliminary PET, e vamos fazer algumas comparações entre o exame de Cambridge e o exame SIDEX, aplicado pelo Exército, ok? Bom, primeiramente, vamos entender o que seria essa questão de Cambridge, né? Porque Cambridge, todo mundo fala tanto em Cambridge, Cambridge é tão famoso no mundo todo. Então, vamos primeiramente entender um pouquinho sobre essa história de Cambridge, ok? Voltado tudo para o exame, voltado para habilidades linguísticas, só para nós apropriarmos um pouquinho mais sobre essa questão do idioma em si, do exame, da aplicação do exame, feito pelos representantes, né, de Cambridge, e a aplicabilidade do exame em nosso dia a dia, ok? Bom, primeiro, pessoal, Cambridge é uma grande universidade no Reino Unido, especificamente em London, yeah? Então, ali, pessoal, aliás, London, próximo a London. Então, ali, pessoal, desde muito tempo, 1858, eles vêm trabalhando nessa questão, nesse império, posso até chamar que é um império do idioma inglês, né? Ok, e o exame de Cambridge, ele se subdivide em várias etapas. Tá, Luciano, quais etapas? Desde o mais básico, que seria o CAT, ao mais avançado, que seria o CPI. E fora deste leque, né, nós temos CAT, PET, FCE, CAE, CPI, nós temos outros mais específicos, seja para médicos, seja para a área jurídica, seja para a área de business, bom, enfim, então o leque ele é bastante vasto. Mas, fechando o nosso foco aqui no preliminary, veja só, o PET, ele está ali no nível intermediário. Quando nós vamos lá para os documentos, né, de Cambridge, yeah, eles consideram como independente, né, independente. Tá, Luciano, como assim independente? O que seria ser independente ou nível intermediário em uma língua estrangeira? Bom, primeiro, pessoal, quando nós falamos essa questão da independência, quando nós falamos desse nível intermediário em uma língua estrangeira, ele varia de um idioma para o outro. Peraí, Luciano, é bagunçado assim? Não, não que seja bagunçado, pessoal. Estou falando o seguinte, a gama de vocabulário, ela é um pouco mais densa na língua inglesa quando nós comparamos com outro idioma, ok? Seja o espanhol, seja o francês, seja o italiano. Tá, mas significa então que o inglês ele é muito mais difícil? Não, calma lá. Não que ele seja mais difícil, mas ele é específico. Lógico, pessoal. Cada idioma tem a sua necessidade, cada idioma tem a sua base, cada idioma tem o seu parâmetro. Isso nós temos que respeitar, né? Quando olhamos para um idioma, ok? Bom, tá, então o que seria esse nível intermediário? Esse nível intermediário, pessoal, é avaliar se o aluno ele tem uma flexibilidade dentro do idioma, se ele consegue caminhar pelo idioma em situações cotidianas. Posso dizer até o quê? Corriqueiras. Como assim cotidianas, situações corriqueiras? Isso, situações do dia a dia, por exemplo, em uma viagem. Será que o aluno ele vai saber se comunicar ali para as necessidades básicas, pedir informações, direcionamento, ok? No trabalho, será que ele vai conseguir também se comunicar? Nos estudos. Então, isso são situações o quê? Cotidianas, né? Bom, antes, né, desse ajuste de 2020, nós tínhamos, inclusive, nessa questão de avaliações de exame, alguns exercícios que pedia como direcionar, né, dar direcionamento. Com o ajuste que ocorreu ali em 2020, então isso já foi tirado, já não se usa mais essa parte avaliativa de como dar direção, pedir direcionamento, ok? Então, resumindo, o exame PET, Preliminary, ele vai avaliar o quê? Se o aluno ele consegue caminhar confortavelmente em situações cotidianas, seja de viagem, seja de trabalho, seja de estudo. Bom, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Cambridge, ela tem uma lista de vocabulários cobrados, né, no exame. Nós chamamos de corpus, né, dentro da área linguística nós chamamos isso de corpus. Então, o Cambridge tem uma lista. Opa, para o nível B1, nós temos essa lista aqui, ok? Para o nível B2, já outra lista que será cobrada. E assim sucessivamente. Luciano, então quer dizer que o exame preliminary, seja B1, né, ou PET, nós podemos chamar por estes nomes, ele já é pré-estabelecido, ele tem os seus limites, né, a serem avaliados. Sim. Isso é o nosso exame preliminar. Tá.
De um modo bem geral, pessoal, o exame PET, ele não é monstruoso, ok? Ele não é monstruoso. Não é monstruoso. O que acontece é o seguinte, muitos alunos, no decorrer da nossa experiência, chegaram até nós, né, e falavam assim, professor, eu sei falar inglês, e realmente sabia. Eu sei falar inglês, eu entendo, eu estudei, eu viajei, eu morei no exterior, mas eu fiz o exame e não fui aprovado. Por quê? Simples. Porque ele sabia o idioma, mas não sabia como fazer a prova. Então veja que nós temos duas faces nesta moeda aqui também, ok? Você tem que saber o idioma, né? Você tem que conhecer, ter o nível de conhecimento de inglês para fazer a prova, e, juntamente a isso, você tem que saber como realizar a prova, ok? Luciano, eu vou lá, vou na cara e na coragem. Eu sei inglês, mas não sei como fazer a prova. Ué, pode ser que você esteja no seu lucky day, no seu dia de sorte, e sim, você seja aprovado, mas a probabilidade é bastante mínima. Luciano, eu sei fazer a prova, mas eu não sei falar inglês necessário para este nível. Bom, aí você vai ter até talvez um pouquinho mais de chance, porque nós temos casos, ok? Nós temos casos. Já aconteceram muitos casos de alunos chegavam até mim e falavam, Luciano, eu já estudei inglês e eu fazia avaliação, né? Nós fazíamos avaliação e vimos que eles estavam um pouquinho abaixo do conhecimento para o exame. Mas eu quero treinar para fazer a prova e vou fazer. E realmente, pessoal, bom, nós treinamos esses alunos, e eles fizeram a prova, foram aprovados, ok? Inclusive, esta semana mesmo, uma aluna, só que na área de espanhol, ela foi aprovada, um outro aluno na área de inglês, só que em outro exame, e eles não tinham conhecimento, vamos dizer assim, necessário para fazer o exame, mas eles se prepararam de como fazer a prova, ou seja, eles sabiam exatamente o que eles teriam que fazer em cada parte do exame, que é, inclusive, o que nós vamos ver nesta live também, ok, pessoal? Bom, então, de um modo bem panorâmico, o exame B1, que nós podemos também nomeá-lo de Preliminary, ou chamá-lo de PET. PET é o acrônimo, é a sigla, né? Preliminary English Test, ok? Ele é isso. Ele vai avaliar se o aluno tem condições de caminhar confortavelmente em situações cotidianas, situações essas que envolvem viagens, trabalho, estudo. Luciano, eu preciso saber termos técnicos? Não. No way, really. Não preciso, ok? Luciano, eu preciso ter o conhecimento, assim, de um nível mais elevado? Não precisa. Por isso que você está, né, se predispondo a fazer um exame PET, ok? Muito bem, pessoal. Então, de um modo bem panorâmico, este é o exame. Agora, vamos caminhar, então, um pouquinho mais sobre esta questão do exame. Ok? Por favor, Vinícius. Isso, muito bem. Bom, pessoal, veja só, o exame PET, ele está distribuído em 4 partes, ok? Ele vai avaliar 4 partes. Essas 4 partes são as 4 habilidades linguísticas, né? Então, ele vai avaliar a capacidade de reading, que é a leitura, a capacidade de writing, que é a escrita, a capacidade de listening, que é a parte auditiva, e speaking, que é a fala. Ok, pessoal? Bom, nós vamos falar bem detalhadamente sobre cada uma dessas habilidades, ok? Bom, o exame, pessoal, total, ele é aplicado em 2 horas e 20 minutos. Vamos ver agora um pouquinho sobre a leitura, né? O reading, a parte de reading. E, nesse caso, eu pediria até para a professora Vanessa contribuir com a gente, né? Vanessa, good morning. Could you please tell us? Hello, people. Good morning.